quando Noé tirou a cobertura da arca. Porque tem gente aqui, irmão, que não experimentou o dilúvio, mas pisou na lama. Tanto tempo de convertido que eu vou dizer uma coisa a você. Participou do coral de Miriam, quando atravessou o mar. Quando Miriam pegou o tamboril, o irmão aqui que cantou. Do outro lado também. Mas até hoje a vida não muda. Quem olha sente pena. Ei, está na hora de usar a fé. Usar o quê? Você vai usar em nome de Jesus. Josué, capítulo 15, versículo 16. Josué 15, 16. Quem encontrou, faz um barulho aí. E disse Calebe: quem ferir a Quiriat-Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e deu-lhe a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela desceu do seu jumento. Então Calebe lhe disse: o que é que tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca, dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Põe a Bíblia na cadeira. Com respeito, segure na mão de alguém e diga para essa pessoa assim: ó, você tem pai. Você tem pai. Feche seus olhos. Senhor Deus, que o entendimento dessas pessoas hoje se abram para se relacionar com o Senhor de modo correto, não apenas olhando para o Senhor como Criador, sabemos que o Senhor o é, não apenas olhando para o Senhor como Rei, como Senhor que está sobre tudo e sobre todos, nós sabemos que assim o Senhor é, mas se permitindo olhar para o Senhor e chamá-lo de Pai, um Pai que ama, um Pai que cuida, um Pai que protege, um Pai que tem prazer em dar o melhor para os filhos, um Pai que não deixa um filho desamparado, um Pai que não lança fora, um Pai que não rejeita, um Pai que não fecha a porta e deixa do lado de fora, um Pai que ainda tem colo, um Pai que cuida, um Pai que ama, um Pai que protege, um Pai que não está com o ouvido agravado, que não está com o braço encolhido, o Pai que está com os olhos por sobre toda a terra, o Pai que nos conhece, que nos sonda, conhece o nosso deitar e o nosso levantar, a nossa entrada e a nossa saída não são ocultas aos olhos do Senhor, que permite-nos nessa noite chamá-lo de Pai. Deus, tem tanta gente aqui precisando entender essa paternidade, tem tantas pessoas aqui, meu Pai, precisando desse colo nessa noite. Tem tantas pessoas aqui, Senhor, precisando disso que nos traz a sensação de proteção. Tem gente aqui que só precisa se sentir seguro. Tem gente aqui, meu Pai, que só precisa se sentir protegido. E nada melhor do que o colo do Pai para nos proporcionar tudo isso. Esse povo, ó Pai, já adorou ao Senhor, já rasgou o coração, já demonstrou fidelidade através desse momento ofertório, mas agora, Senhor, eu sei que os olhos do Senhor penetram em nosso coração, e o Senhor sabe o que cada filho aqui precisa, o Senhor sabe como cada filho aqui chegou. Pai Santo, permita-nos nessa noite nos assentarmos no Teu colo e ouvir os ensinamentos do Senhor. Fala, Pai, Teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. Josué capítulo 15, o capítulo anterior, que é o capítulo 14, Moisés não estava em um momento muito bom, Josué não estava em um momento muito bom. Josué, devido ao longo tempo, ele estava um tanto quanto desanimado, cansado. Eu não sei se você já reparou, mas nós somos limitados. E essa nossa limitação, em alguns momentos, ocasiona cansaço. A gente vai lutando, vai fazendo, até que chega em um limite. Nesse limite há um cansaço.
Quando esse cansaço aparece, isso não é sinônimo de desistência, é só cansaço. Quando esse cansaço aparece, não quer dizer que você precisa parar, não. Você só precisa aceitar o convite. Qual convite? O que o próprio Jesus fez. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Josué, nesse capítulo anterior, está assim, cansado, no limite, já viveu tantas coisas, já provou de tantas experiências tremendas, mas também já experimentou tantas dores, tantas pancadas, tantos momentos difíceis, e agora aqui já se passou tanto tempo. Esse Josué é aquele que andava com Moisés, e que a Bíblia nos apresenta ele como servo de Moisés. Ele sabia servir, ele soube ser servo, e como ele soube ser servo, Deus o colocou como líder. Que ninguém que não tenha prazer em sentar para aprender um dia, vai poder ficar de pé para ensinar. Então Josué aqui, nesse tempo, é um líder, mas é um líder que já passou por um desgaste muito grande. Mas próximo a ele tem alguém que já tem 85 anos de idade, um moço chamado Caleb. E esse Caleb não cai de paraquedas ali. Esse Caleb tem história com Josué. Caleb e Josué um dia foram enviados por Moisés com mais 10 homens até a terra de Canaã para espiar a terra. Moisés chama 12 espias, envia aquela terra e dá uma ordem para que aqueles 12 trouxessem um relatório. Josué e Caleb eram parte dos 12. 10 desses 12 voltam dizendo: a terra é boa, verdadeiramente mana leite e mel, mas os gigantes estão lá, os filhos de Anak habitam lá, e nós somos gafanhotos perto deles. Olha como esse povo volta se enxergando, olha a autocomiseração, olha o problema. Eles não eram gafanhotos, gente, eles eram escolhidos de Deus para tomar aquela terra. Então 10 voltam com um discurso de derrota, com um discurso de fracasso, mas existiam 12, e esses outros 2, Josué e Caleb, interrompem o discurso dos fracassados. Caleb levanta a voz e diz: para, a terra é boa, mana leite e mel, é exatamente do jeito que Deus disse que é. É verdade que os filhos de Anak estão lá, mas se Deus se agradar de nós, nos dará vitória contra eles e tomaremos aquela terra. Eram 10 desanimando o povo, e 2 querendo colocar o povo para cima. O duro é que o povo escolheu dar ouvido aos 10, e aquela geração não entrou na terra prometida, aquela geração não conseguiu chegar lá. Mas Josué e Caleb, eles permanecem. Muitos voltaram atrás, eles não. Muitos morreram sem tomar posse da vitória, eles não. Nessa época aqui, no capítulo 14, que é o que antecedeu o texto que lemos, Caleb vai até Josué e diz: Josué, lembra daquele dia que nós voltamos dessa terra e que declaramos a Moisés como era a terra, que verdadeiramente mana leite e mel, que era verdade que os gigantes estavam aqui, mas que Deus nos daria vitória? Josué vai dizer: lembro sim. Aí Caleb vai dizer ainda mais: lembra que naquele dia Moisés disse que toda a região do Hebrom seria minha e da minha descendência? Josué vai dizer para ele: lembro bem. Aí Caleb afirma: pois é, desde aquele dia até hoje, a minha força é a mesma, eu não me esqueci da promessa. O tempo passou, mas a promessa ainda existe. Os anos passaram, mas eu ainda acredito na promessa. Eu não sou mais aquele garoto, mas eu tenho a força daquela época lá. A esperança manteve a minha força, o alvo da promessa manteve a minha força. A chama continua acesa no meu coração. E se Deus me prometeu essa terra, mesmo tendo passado 40 anos, eu quero essa terra que Deus me prometeu. Eu não abro mão da promessa de Deus para a minha vida. O tempo passou, mas eu continuo acreditando. Muitos não tomaram posse, mas eu continuo acreditando. Muitos morreram, mas eu estou de pé e continuo acreditando. Porque não foi um tempo fácil, não.
Foram 40 anos peregrinando no deserto. 40 anos. Ele tinha uma promessa: a região do Hebrom será tua. Existia uma promessa, mas essa promessa não virou realidade na semana seguinte. O tempo vai passando, e o fato é que ele vai peregrinar com esse povo no deserto. É o detentor de uma promessa, mas que ainda não se tornou realidade. E a realidade que ele vive é bem diferente da promessa que ele tem. A promessa que ele tem é muito diferente do que ele está vivendo, porque ele está vivendo peregrinando no deserto. 40 anos, gente, não são 40 dias. 40 anos não são 40 meses. Ele aqui já é um senhor de 85 anos de idade, mas é um senhor que continua acreditando. É um senhor que a esperança ainda continua viva dentro dele. A dor da peregrinação do deserto não minou as suas forças. A dificuldade enfrentada ao longo da vida, 40 anos, não minou as suas forças. Não tirou esse homem do foco da promessa. Eu não sei quanto tempo você está lutando. Eu não sei há quantos anos você vem lutando pelo teu marido, vem lutando pelo teu filho, vem lutando pela tua saúde. Eu não sei há quanto tempo você tem lutado, mas não deixe esse tempo minar a sua esperança. Ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Ainda não chegou, mas vai chegar. Ainda você não tomou posse, mas a promessa é tua, e a promessa que é tua, Deus vai cumprir. Eu gosto da atitude dele. Quando chega a hora dele tomar posse da promessa, porque o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Quem decide a hora é Deus, quem decide o momento é Deus, e não adianta você entrar em crise com Deus, é Ele que determina a hora. Quando chega a hora dele, ele percebe que chegou, lutou tanto, e quando está pertinho de colocar a mão, abre a boca para falar coisa errada e volta para o final da fila. Já está sentindo o cheirinho da terra prometida, mas por abrir a boca sem sabedoria, volta lá para trás de novo. Quando chegou a hora, quando ele está entendendo que chegou a hora de Deus cumprir aquilo que prometeu, ele ficou 40 anos peregrinando no deserto. Ele poderia nesse momento se aproximar de Josué e dizer: Josué, que luta, Josué, muita dificuldade, Josué, que vida sofrida essa nossa, eu não aguento mais sofrer, eu não aguento mais tanta espera, eu não aguento mais essa vida de peregrinação no deserto. Naquele momento, ele poderia chegar para Josué, para se queixar e falar: Josué, eu não aguento mais essa vida, não sei para que eu ainda estou vivo, seria melhor ter morrido. 40 anos nessa luta, 40 anos nessa dificuldade, 40 anos no deserto, 40 anos sofrendo, 40 anos passando por aperto. Mas é interessante, ao invés dele abrir a boca para se lamentar pelo tempo da dificuldade, ele abre a boca e agradece, porque ele ainda está forte, mesmo depois da dificuldade. Essa é a diferença de quem vai tomar posse e quem só vai ficar olhando de longe. Eu vou falar de novo. Essa é a diferença entre aquele que vai tomar posse e aquele que só vai ficar olhando de longe. O que? É o comportamento diante das dificuldades. Vamos ser sinceros, gente. Razões para murmurar ele tinha, razões para lamentar ele tinha, razões para ficar chorando e reclamando ele tinha. Você por muito menos já reclama, você por muito menos já fica se lamentando. Que dirá um camarada desse há 40 anos peregrinando no deserto? Não estou falando de 40 dias, não estou falando de uma semana de dificuldade que você passou e só está reclamando disso até hoje. Já passou por essa semana e continua lamentando, continua reclamando. Não estou falando de você, que só porque o teu marido fez algo que você não gostou, você já está há meses reclamando.
Só porque o salário não está do jeito que você queria, já está há anos reclamando. Só porque a casa não está do jeito que você quer, vai para casa reclamando, sai de casa reclamando, dorme reclamando, acorda reclamando. Só porque não está com o peso ideal, reclama da comida, reclama do horário, reclama do patrão, reclama da igreja, reclama do irmão, reclama do pastor, reclama do tempo, reclama do frio. Ai, para! Que tem gente que é assim, tem uma mania, a mania da reclamação. Se a gente for passar um filme da sua vida aqui, só o dia de hoje, você vai sentir orgulho ou vergonha? Se eu passar o seu dia aqui hoje, o raio-x do teu dia aqui hoje, só hoje, você mais reclamou, você mais agradeceu, você mais se queixou de algo, ou mais agradeceu a Deus por alguma coisa. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer coisa grande, mas está reclamando das coisas pequenas. A gente quer a promessa de Deus, mas está reclamando do que Deus deu para a gente sobreviver hoje. A gente quer chegar lá, mas está reclamando de estar aqui. A gente quer que Deus faça mais, mas aquilo que Deus já fez a gente não reconhece e nem tampouco valoriza. 40 anos no deserto, mas não morreu. 40 anos peregrinando, mas não faltou comida. 40 anos peregrinando, mas não faltou água. 40 anos peregrinando, mas não faltou sandália. 40 anos peregrinando, mas o sol não matou. 40 anos peregrinando, mas o fio da madrugada não matou. 40 anos peregrinando, mas as feras do deserto não comeram ele. O que é isso? Eram 40 anos peregrinando, mas se ele olhasse para trás, ainda encontraria muitas razões para agradecer a Deus. Ele prefere agradecer. Aí ele se aproxima de Josué, ao invés de dizer: não aguento mais essa vida, não, me dá logo aí, eu quero logo a minha vitória, porque eu não aguento mais esse sofrimento. Não, ele chega e diz assim: 40 anos se passaram, mas a mesma força que eu tinha lá, eu tenho hoje. É como se ele estiver dizendo: o Deus que estava comigo lá é o Deus que estava comigo hoje. Eu estou com 85 anos, mas sou grato a Deus, porque Deus tem me sustentado. As que eu levei ao longo desses 40 anos não me fizeram desistir da minha vida com Deus. Eu não desviei, eu não voltei atrás, eu não quis morrer. Pelo contrário, eu quero é viver, porque eu sei que Deus ainda vai cumprir aquilo que me prometeu, e eu sei que chegou a hora. Quem está nessa certeza, dá glória a Deus. Olha para alguém e pergunta: agradecer ou reclamar? Qual é o rótulo que está em você? Murmurador ou grato? A gratidão te conduz a novos níveis, e a ingratidão te leva para o final da fila. Ele está ali, vai chegar. Se ele estivesse ali chegando na hora de entrar, se ele reclamasse dos 40 anos, Deus ia olhar para ele e ia falar: o deserto, ele vai ter que voltar para o deserto, porque ele não aprendeu a lição do deserto, ele não passou no teste no deserto, ele não está sendo aprovado no deserto. Ei, entenda uma coisa: quem ainda é estudante, quem ainda está estudando, levanta a mão para eu ver. Você só passa de ano, você só passa de ano se você for aprovado. Se você não for aprovado, o que acontece com você? Você repete. Pegou ou não? Se você não for aprovado, se você não for aprovado, é por isso que tem gente que está andando em círculo. Por quê? Porque quando chega a hora de sair, ao invés de ser aprovado, é reprovado, aí volta. Está aqui, volta. Está aqui, não aprendeu, não volta. Está aqui, só vai sair depois que for aprovado. Só passa de nível depois que for aprovado. Enquanto não aprender do deserto, o deserto tem que continuar sendo o seu lugar. Enquanto não aprender com o vale tem que continuar sendo a sua morada. Ele não. Ele aprendeu com o deserto. Aí o deserto não o matou, ele venceu o deserto. Aí ele vai chegar para Josué e vai dizer: eu quero a terra. Aí Josué vai dizer para ele: é justo. E por que eu disse que Josué estava desanimado? Aí se dá a importância de andar com gente que acredita. Por quê? Porque naquele dia que eu não estiver bem, aquele meu amigo que acredita vai me ajudar a me colocar para cima.
Aquele amigo que mantém a fé vai chegar para mim, vai me dar um abraço e a chama que está nele vai pegar em mim de novo. Agora, andar com gente que só reclama é desgraça, irmão. Andar com gente que só lamenta é duro demais. Andar com gente que só reclama faz você morar em um deserto, quando deveria ser a sua passagem. Coisa boa é andar com um Caleb desse. Como assim? Quando a gente está meio cansado, meio angustiado, aparece um Caleb e diz: ei Josué, lembra da promessa? Lembra o que Deus prometeu? A gente venceu o deserto, então chegou a hora da nossa vitória. Levanta essa cabeça, Josué, porque a bênção já chegou. Deus vai colocar um Caleb na tua vida. Não é sobre Caleb que eu quero pregar. É sobre quem? Sobre a raiz dele, a descendência dele. Caleb tem uma filha, o nome dela é Axa. Qual o nome? Axa. E Axa teve berço. Axa teve exemplo dentro de casa. Axa teve em quem se espelhar. E olha o que Caleb vai fazer. Ele diz que a força dele é a mesma para entrar lá e tomar as cidades que estão ocupadas. Presta atenção. Ele sabe que na terra que é dele tem gente lá, mas ele está pensando o seguinte: se eu cheguei, quem está lá vai ter que sair, porque aquilo que está lá é meu, não vai ficar na mão de ninguém. Então não é porque está lá que não seja meu, não, é meu, é porque eu cheguei agora para tomar posse, então vai ter que sair. E ele vai enfrentar os gigantes que estão lá para tomar a terra que é dele. Porque quando eu sei que é meu, eu não me intimido com quem está dizendo que não é. Quando eu sei que é meu, não importa quem está dizendo, não vai tomar, eu vou lá e pego. É dele, então ele vai pegar. E ele começa a tomar as cidades que eram de fato dele. Só que chega um momento que ele olha para a filha dele. E quando ele olha para a filha dele, ele pensa: eu não quero que a minha filha case com borra-botas, não. Eu não quero que a minha filha case com qualquer um, não. O problema de Caleb nunca foi Kiriat Sefer. O problema de Caleb era ter um marido certo para a filha. Que o Caleb que tomou as outras cidades, tomaria Kiriat Sefer assim, ó, no estalar de dedos. Ele chegaria em Kiriat Sefer e botaria todo mundo que estava lá para correr, com a maior facilidade. Por quê? Porque Deus estava com ele. Aí, mas olha o que ele vai dizer. Ele vai levantar uma competição. Olha, ao homem que tomar a cidade de Kiriat Sefer, eu vou dar o direito de se casar com a minha filha. Que tenha a fé que ele tem, que tenha a coragem que ele tem, que tenha a ousadia que ele tem. Aí ele diz: para casar com a minha filha, vai ter que tomar a cidade. Só que nessa cidade tem soldado lá, tem inimigos lá. Mas se a minha filha tem valor, então vai lá e luta por ela, paga o preço por ela. Aí aparece um camarada chamado Otiniel. Qual é o nome dele? Deixa eu te dizer uma coisa, gente. Kiriat Sefer era terra seca. O negócio de Otiniel não era tomar Kiriat Sefer. Kiriat Sefer pensa, Otiniel pensa assim, ó: eu vou conquistar Kiriat Sefer. Agora presta atenção, ninguém lutaria por Kiriat Sefer. Otiniel não vai para lá para lutar pela cidade. Ele vai para lutar pela mão da menina em casamento. Porque quando alguém diz assim, ó, quem tomar aquela cidade vai se casar com Axa, ele pensa: opa, oportunidade. O quê? Qual o nome do negócio? Deixa eu dizer uma coisa para você: oportunidade só aparece para quem está ligado. Quem está na roda de fofoca não enxerga oportunidade. Quem fica o dia todo no Facebook não consegue enxergar oportunidade. Quem fica no joguinho do celular o dia inteiro não enxerga oportunidade. Agora, quem está ligado com Deus enxerga a oportunidade assim que ela aparece. Quando Otiniel olha, fala: peraí, aquilo que está todo mundo olhando dizendo, que dificuldade, Otiniel olha e diz: opa, que oportunidade. Alguém está olhando e está dizendo: epa, que situação difícil.
difícil, que dificuldade é tomar aquela cidade. Otiniel olha e diz: opa, que grande oportunidade de casar com a mulher que eu amo. Então pega o que eu vou te dizer: toda dificuldade esconde uma oportunidade. Eu vou dizer de novo, para você nunca mais ser mole na sua vida. Toda dificuldade esconde uma oportunidade. Tem gente que quer coisa fácil não é de Deus para a tua vida. Toda dificuldade esconde uma oportunidade. Então, ao invés de ser uma manteiga derretida, ao invés de ser um moleirão, se levanta para enfrentar dificuldades, porque se você enfrentar, você vai ver que foi ali que Deus guardou para você uma baita oportunidade. Quem está comigo dá glória a Deus. Olha para alguém e diga assim: vai enfrentar ou vai fugir? Que a grande maioria quer fugir da dificuldade. É por isso que nunca agarra uma oportunidade. A grande maioria foge da dificuldade. E quem vive fugindo da dificuldade sempre está se lamentando que nunca aparece uma oportunidade. É que ele quer que a oportunidade venha com um laço vermelho enfeitado e com o nome dele escrito na caixa. Não, vai vir como um gigante chamado Golias, vai vir como uma muralha da cidade de Jericó, vai vir como um mar vermelho fechado na sua frente, vai vir como um exército filisteu se levantando contra você. Agora, por detrás disso, já tem uma grande vitória de Deus para a tua vida. Otiniel olha, ele ama Áquisa e pensa: e agora? Se para tomar o que eu quero, eu preciso enfrentar o que eu não quero, eu enfrento. Eu vou falar de novo. Se para ter o que eu quero, eu preciso enfrentar o que eu não quero, então eu vou enfrentar o que eu não quero enfrentar, só para ter o que Deus já tem preparado para mim. Ninguém queria enfrentar aquele exército. Ninguém queria tomar uma cidade seca, mas ele queria casar com ela. Então, se para ter o que eu quero, eu preciso enfrentar o que eu não quero, eu preparo a espada, eu visto a armadura, eu levanto a minha cabeça, eu estufo meu peito e digo: sai da frente, porque para mim vai valer a pena. Eu sei o que eu quero. Quem sabe o que quer, precisa saber o que precisa fazer. Eu vou dizer de novo: quem sabe o que quer, precisa saber o que precisa fazer. Ai, mas fulano me magoou, Beltrano me maltratou, fulano me decepcionou, Cicrano falou um negócio que eu não gostei. Vamos parar com esse negócio e vamos levantar essa cabeça, porque tem cidades para serem conquistadas. Já chega de mimimi, crente. Já chega de ser crente mamão com açúcar e mamão amassadinho ainda. Está na hora de uma feijoada de Deus. Está na hora de ser guerreiro como Deus te chamou para ser. O camarada se arruma e diz: é agora, vou partir para cima, rapaz. Quando ele vai, ele não está olhando simplesmente para Quiriat Sefer. Ele está olhando para a recompensa. Você não pegou. Ele não está olhando para a dificuldade, ele está olhando para a recompensa. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente perde muito tempo olhando para o processo, quando na verdade os nossos olhos têm que estar no propósito. Quando você fica olhando para o processo, você diz: eu não vou aguentar. Mas quando você olha para o propósito, você diz: eu vou enfrentar porque vai valer a pena. Eu vou enfrentar porque eu vou conquistar. Ele vai. Tomou a cidade. Porque quem sabe o que quer, não para diante de uma dificuldade. Ele toma a cidade, e a primeira coisa quando ele faz, que ele faz depois de tomar a cidade, não é fazer um churrasco. O que é? Voltar correndo. Ele conquista a cidade e volta correndo, porque o foco não era a cidade, o foco era a mulher que ele amava. Ele volta correndo e diz: ei, ô, doutor Caleb. Eu fico imaginando ele dizendo assim: doutor Caleb, eu fui lá e conquistei a cidade. Sabe por quê? E Caleb dizendo: por quê? Porque lá na minha casa eu não tinha em quem me espelhar não, mas eu decidi dar uma olhada para o Senhor. Eu decidi aprender com o Senhor. Eu decidi usar a fé que o Senhor usa. Eu decidi ter esse sangue nos olhos que o Senhor tem.
Aí como eu me inspirei no Senhor, eu fui lá e tomei a cidade. Agora eu vim aqui porque eu vou ser seu genro, eu vou casar com a tua filha. Eu fiz o que o Senhor falou, agora me deu o que o Senhor prometeu. Eu fico imaginando que a Axa já estava preparadinha. Por quê? Pergunta para mim, por quê? Porque a Axa sabia muito bem para quem ela estava se entregando. E quando eu sei, eu confio. Eu fico imaginando que quando o Otiniel disse assim: amor, vou ali. A Axa já preparou a mochila, já preparou tudo, e disse assim: ó, vai ter casamento, porque eu soube escolher o meu noivo. O meu noivo eu sei que é homem de verdade. Ele vai chegar lá, vai conquistar essa cidade, eu serei dele. Eles se casam, aí eles vão morar onde? Em Kiriat Sefer. Não foi a terra que ele conquistou? Eles vão morar na terra seca. Olha, Fabiano, vai Otiniel e Axa, cada um montado em um animal, com as bagagens atrás, indo para onde? Para a terra seca. Indo para onde, gente? Quem quer morar em terra seca? Quem quer viver em terra seca? Mas foi a terra que ele conquistou. Foi a terra que ele conquistou. E foi a terra que ele foi direcionado a conquistar. Eu gosto disso, porque em nenhum momento ele reclama da terra seca. A terra é seca, mas se eu conquistei, é minha. A terra pode estar seca, mas se eu conquistei, tem valor para mim. A terra pode estar seca, mas se eu conquistei, eu tomo posse dela de verdade. Eu não rejeito aquilo que eu lutei para ter. Eu vou dizer de novo: eu não rejeito aquilo que eu lutei para ter. Ei, você lutou para ter, a tua família está rejeitando agora por quê? Você lutou por essa porta de emprego, está rejeitando agora por quê? Você lutou por algo, está rejeitando agora por quê? Porque é uma terra seca. Mas espera aí, tem jeito. Ele lutou para conquistar e conquistou. A Axa, a esposa dele agora, olha para ele e diz assim: ó, meu pai está ali, corre lá e peça a meu pai, pede a papai lá, fontes de águas, porque a terra é seca, pede a papai lá fontes de... Mas quando chega perto de Caleb, sabe o que acontece? Ao invés de Otiniel pular do cavalo e ir até a Caleb, quem desceu do jumento foi Axa. Axa desce do jumento, corre até Caleb e diz assim: ó, pai. Disse o que, gente? Ela disse o que? Pai, a terra é seca. Ela não disse assim: ó, pai, eu não quero a terra. Pai, a terra é seca, está seca a terra. Me dê, pai, fontes de água. Por que não foi Otiniel que pediu? Otiniel conquistou, mas não pediu. Porque o alvo dessa petição é um homem chamado Caleb. Otiniel não é filho de Caleb. Otiniel é sobrinho de Caleb. Só que Caleb tem filha, e essa filha tem um pai. O nome dela é Axa. Ela não deixa Otiniel ir lá pedir. Ela entende o seguinte: se eu sou filha, quem vai pedir sou... A terra que eu tenho está seca, mas eu tenho um pai. A terra que eu tenho não nasce nada, mas eu tenho um pai. A terra que eu tenho não produz. Ao invés de rejeitar a terra que eu tenho, eu vou pedir ao meu pai pela terra que eu tenho. Eu vou até o meu pai, eu reconheço para ele o que eu tenho e peço a ele o que eu não tenho. Eu vou até o meu pai, demonstro gratidão pelo que eu tenho, mas peço a ele o que eu ainda não tenho, mas eu preciso. Não é Otiniel que vai pedir, porque se Otiniel fosse pedir,
Ele ia chegar e ia falar: seu Caleb, doutor Caleb, Calebão, me dá fonte. Só que Caleb ia olhar para ele e falar: como é que é? Só que quando a Axa vem com uma palavra mágica. E a palavrinha é pai. Qual é a palavra, gente? Qual é a palavra? Axa é filha. Virou estudo bíblico. Axa é, e filho pode pedir que o pai dá. Eu vou dizer de novo: filho pode pedir porque o pai tem prazer em dar. Filho pode pedir porque o pai tem prazer em dar. Então olha aqui para mim que eu vou pregar para você agora. Até aqui você foi guerreiro, você foi lá, você lutou, você conquistou. Mas deixa eu só te lembrar de um detalhe: você é conquistador, mas você também é filho. Você é guerreira, mas você também é filha. Você é valente, mas você também é filha. Com a sua força você pode até conquistar, mas aquilo que você não tem força para conquistar, pode pedir que o pai vai dar. Eu vou dizer de novo: com a tua força você pode até conquistar, mas aquilo que você não tem força para conquistar, pode pedir porque o pai vai te dar. Axa é filha. Axa entendeu: eu não vou deixar ele pedir. Eu sou filha, e filha pode pedir ao pai. Filha pode chegar diante do pai e pedir, e filho sabe o que o pai tem para dar. Filho sabe que o pai tem para abençoar. Ela vai dizer assim: pai, porventura o senhor tem fonte para me dar? Será que o senhor não teria uma água para me dar? É assim que ela fala? Não, ela já chega dizendo: pai, a terra é seca, pai, me dê fontes de água. O que ela está dizendo é o seguinte: eu sei que o senhor é meu pai, e eu sei o que o meu pai tem para me dar. Eu sei o que o meu pai pode me dar. Eu conheço meu pai, eu sei do que o meu pai tem, eu conheço o poder do meu pai, e eu sei que aquilo que eu não tenho, o meu pai tem para me dar. Pai, me dá, pai. Talvez o seu casamento seja essa terra seca, mas o pai está aqui. Talvez a sua vida profissional, a sua saúde, eu não sei, a sua vida sentimental seja uma terra seca. Não estou dizendo você desistir dessa terra seca, gente. Que tem gente que desiste da terra seca e procura outra. Não. Se está uma terra seca, não desiste não. Por quê? Porque você lutou para conquistar. E não é porque está seca que você vai se esquecer do preço que você pagou para ter. Não é porque o teu casamento não está do jeito que você queria que você vai se esquecer do preço que você pagou para chegar até aqui. Ah, mas o meu marido não quer entregar a vida para Jesus. Calma, fala com o pai. A terra pode estar seca, mas e a luta que você teve para conquistar? E o preço que você pagou para chegar? Que ela não pediu outras terras, ela pediu fontes de água. A terra era a mesma, a diferença foi que a água chegou. A terra era a mesma, a diferença foi que a água chegou. O casamento vai ser o mesmo, mas a água vai chegar. O emprego pode ser que seja o mesmo, mas a água vai chegar. A casa vai ser a mesma, o filho é o mesmo, mas a água vai chegar. Pode pedir porque o pai tem para dar. Pode pedir porque o pai tem para dar. Esse pai gostou porque ela não rejeitou a terra que se tem. Mas ela disse: pai, pode melhorar, pai. Não estou desperdiçando, não estou jogando fora a terra que eu tenho. Mas eu quero dizer para o senhor que essa terra seca pode mudar. Mas essa terra seca só pode mudar se o senhor me der o que eu não tenho. Essa terra seca só pode mudar se o senhor fizer o que eu não posso fazer. Me dá fontes, pai. Me dá fonte de água. Vamos ver de novo que ela pede, ó. E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca, dá-me também fontes de água. Aí tem um ponto, e depois do ponto tem um agir do pai. O que é esse ponto? É uma parada. Tem professor de português aqui? Esse ponto parou. Só que depois desse ponto é a hora do pai agir. Então lhe deu as fontes superiores. Estava bom já, mas ele fez questão de também dar as fontes inferiores.
Deixa eu liberar uma palavra para você. Quando ela teve coragem de pedir ao pai o que ela precisava, o pai deu mais do que ela precisava. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente pede para o tio, pede para a sogra, pede para o cunhado, pede para todo mundo, mas não pede para o pai. Você pede para um amigo, você pede para um colega, você pede para o pastor, você pede para todo mundo, mas não pede para o pai. Você pode pedir. E sabe qual é o problema? É que os crentes ensinaram que a gente não pode pedir. Os crentes ensinaram que a gente não pode chegar na presença de Deus pedindo. Você pode pedir. Ei, dá licença, eu tenho um pai. E quem tem pai pode pedir a hora que quiser. Quem tem pai pode ir para o colo dele a hora que quiser. Nós aprendemos e ensinaram para a gente que a gente não pode pedir nada a Deus. Para que esse negócio de pedir, os crentes só querem pedir. É porque eles ainda não entenderam que a gente já entende que Deus tem um pai, que Deus é pai. Se eu tenho pai, eu posso pedir. Olha o que Jesus disse: qual de vós, se tiver um filho, e esse filho te pedir pão, você vai dar uma pedra no lugar? Aí Jesus diz assim: se vós, sendo maus, sabeis dar o melhor aos vossos filhos, que dirá o vosso Pai que está no céu, dará bem a todo aquele que lhe pedir. Olha o que Jesus disse, ó: se estiverdes em mim, e a minha palavra estiverdes em tudo quanto pedirdes a quem? Eu gosto. Que Jesus não está dizendo assim, ó, tudo aquilo que pedires ao Criador, não. Tudo aquilo que pedires ao Rei, não. Tudo aquilo que pedires ao Senhor dos Senhores, não. Olha o nível que Jesus coloca isso. Tudo que pedires ao Pai, em meu nome, Ele atenderá. Então me ajuda a pregar, para essa pessoa sair daqui com uma certeza. Olha para alguém, faz aquela cara de profeta ungido, nem que seja a sua carinha, mas faz. Olha para essa pessoa e diz assim, ó: pode abrir a boca e pedir, porque o Pai tem para dar. O Pai tem para dar. O casamento está uma terra seca, pede água para o Pai hoje. A vida sentimental está uma terra seca, está tão seca que a terra já até rachou. Pede a fonte para Ele hoje. Eu gosto desse texto, que a Bíblia vai dizer que esse pai deu para ela as fontes superiores, as de cima, e as fontes inferiores, as de... Agora vamos trazer para o nosso pai. Pede, pode abrir a tua boca e pedir ao teu pai. Sabe por quê? Porque o pai vai te dar, para irrigar essa terra seca, que eu não sei qual é a área da tua vida, as fontes superiores e as fontes inferiores. Estou entendendo não, eu vou te dizer então, com todas as letras. O Pai vai te dar aquilo que vem do alto, e o Pai vai te abençoar com aquilo que é da terra. Eu estou dizendo que vai descer do céu, mas vai ter porta que Ele vai abrir na terra. Eu estou dizendo que Ele vai descer de lá com algo sobre você, mas tem algo que Ele vai fazer aparecer aqui na terra também. Vai vir de cima, mas também de baixo. Por quê? Porque o Pai tem para dar. Deixa eu ver se tem filho aqui comigo. Só quem é filho dá glória a Deus aí. Para de pedir a quem não tem aquilo que o teu pai já tem. Para de ter vergonha de Deus. Tem gente que tem vergonha de Deus, acha que se orar pedindo algo a Ele é como se fosse ofensa, que a religião te ensinou assim. Mas não é não. Jesus ensina a pedir. Tem uma forma certa. Qual? Esteja na posição correta. Como assim, apóstolo? Ela está em cima do animal. Ela quer ir até onde está o pai. Ela poderia ir até o pai em cima do animal, mas não. Isso é profético. A Bíblia diz que ela desceu. Ela desceu e foi falar com o pai. Pegou a visão ou cochilou? Diga assim, ó: desceu e foi pedir ao pai. Primeiro desceu. Depois que você desce,
você pode abrir a tua boca para pedir. Depois que você desce, o Pai entende que você está na posição certa para receber. O Pai nem questionou, porque ela não veio de igual para igual. Ela desceu, porque ela chegou perto do Pai, reconhecendo: é o Senhor quem tem e eu não tenho, é o Senhor quem é e eu não sou, é o Senhor quem pode e eu não posso. Mas se eu sou filha, então eu vou pedir para o Senhor que tem. Pai, me dá fontes, Pai. Fique em pé comigo. Fique em pé comigo, fique em pé. Você tem um Pai. Você não está sozinho, não. Eu sei que tem hora que você sente medo. E esse medo, ontem eu postei lá alguma perguntinha lá no stories do Instagram. Eu nem consegui responder a todo mundo, mas alguns que eu pude olhar durante o dia, hoje eu respondi. E muita gente, eu perguntei o que travava as pessoas. E muitos colocaram assim: medo, insegurança. Insegurança quer dizer o seguinte: sensação de não se estar protegido, sensação de estar desprotegido. Isso que é insegurança. Insegurança é isso, sensação de não estar protegido. Para com isso, crente. Você tem um Pai, você tem Deus. Se o teu pai não te protegeu aqui na terra, Deus desce para te proteger. Se quem deveria te abraçar não te abraçou, Deus te abraça. Se quem deveria cuidar de você te feriu, Deus cuida dessas feridas, sara você e cuida de você. Você não está sozinho, não. Eu não sei o que disseram para você, que pintaram, meu Deus, como se Deus estivesse sentado num trono, com um chicote na mão, olhando para a terra, esperando para chicotear a gente. Um Deus que pune, um Deus que maltrata, um Deus que quer jogar raio na nossa cabeça, um Deus tirano. Para com isso. Esse Deus é amor, esse Deus é Pai. Se coloca na condição de filho, não de filho rebelde, mas filhos que descem para falar com o Pai. Filho que entende qual é a posição que deve chegar diante dele. O lugar mais alto é aos pés dele. Mas não se prive do direito de ter a quem clamar. Você tem a quem pedir, e ele tem para te dar. Feche teus olhos, vamos adorar a ele. E no meio dessa adoração eu quero que você sinta o cuidado dele. Ele está cuidando dos filhos aqui hoje. Ele está abraçando os filhos aqui hoje. Aleluia. E em teu altar Vou entregar meu coração. Pai, só o teu amor pode curar a minha dor. Tua glória me renova, abre o céu, rasga o véu. Eu vou te adorar. Oh Jesus, Vou me derramar. fala para ele. Vem, Senhor. Oh meu Pai, meu Pai, meu Pai. Vamos suportar quando tua glória enche o lugar da adoração. Como fica de pé diante do trono do Rei dos Deixa baixinho. Presta atenção. Quem foi que espiou aquela terra? Caleb. Quem foi que espiou aquela terra, gente? Caleb conhecia aquela terra, Giza, como a palma da mão dele. Ele espiou aquela terra, sabe? O Caleb que espiou aquela terra sabia que aquela terra era seca. Caleb, esse pai, sabia que essa terra era seca.
Aí agora a Bíblia diz que ela desce do animal e vai até o pai. Ela desce para ir. E quando ela desce e vai até o pai, é interessante que antes dela falar qualquer coisa, o pai olhou para ela e disse assim: ó, o que você tem? Peraí, o pai sabia que a terra era seca. O pai sabia o que ia acontecer ali. Aquele pai sabia porque ela estava vindo a ele. E quando ele pergunta assim: ó, o que é que você tem? É como se ele estivesse dizendo para ela: minha filha, pode falar. Você tem permissão para falar. Filha, não tenha medo de me dizer. Não tenha medo de me dizer o que está acontecendo. Não tenha medo de me contar qual é o problema. Não tenha medo, filha, de me contar qual é a dificuldade, filha. Filha, não tenha receio de falar comigo. Ele já sabia o que era, mas ele está dando a ela a oportunidade de falar. Porque o nosso pai quer relacionamento. Entenda uma coisa? O pai não quer que você tenha medo dele. Eu conheço tanto crente que tem medo de Deus. As pessoas confundem medo com respeito. Você precisa ter respeito por ele, mas medo não. Ele é pai. Você não pode ter medo do teu pai. Você não pode ficar com esse medo travado, sem querer chegar até ele e falar com ele. Não, ele é pai. Chegue com respeito, mas não tenha medo. Medo não. Ele te ama. Medo não, ele quer teu bem. Medo não, ele quer cuidar de você. Eu sei que tem gente aqui que está com medo de pessoas, de tanto que pessoas já te feriram, mas Deus não te feriu não. Tem gente aqui que tem medo de religião, que a religião já te maltratou. Mas não tenha medo de Deus não. Deus é teu pai. Aí esse pai vai dizer para ela: o que é que você tem? Pode falar, filha. O pai está dando a ela a autorização para falar sem medo. Ela chega e diz: dá-me uma bênção. A terra é seca, e dê também fontes de água. O Deus que te deu o casamento vai molhar essa terra seca. O Deus que te deu esse emprego vai te abençoar lá dentro. Só que tem o seguinte: dá para entender que tem coisa que ele só faz depois que você pede? Se ela não pede, ele não dá. Ele só deu depois que ela pediu. Dá para entender que quem espiou essa terra foi Caleb? Dá para entender, Márcia, que Caleb sabia que nessa terra não tinha água. Se Caleb sabia que nessa terra não tem água, então dá para a gente entender que Caleb sabia do que Axa precisava. Mas mesmo sabendo do que ela precisava, ele não deu antes dela pedir. Ele não deu antes, ele deu depois. Que o Deus que você serve, que é o teu pai, quer desenvolver com você relacionamento de pai e filho. E filho pode pedir para o pai sim. Eu vou repetir: até a religiosidade que predominava em você ruir, cair por terra. Filho pode pedir sim. Eu vou dizer de novo: filho pode pedir sim. Você tem pai, pode pedir. Você tem um pai, pode pedir. Me entrego. Coração e diga para você mesmo: eu sou filho, e filho pode pedir, filho
precisa ter medo. Não se aproxime do pai com medo. Não se aproxime do pai com medo. Mas apóstolo, eu pequei hoje. Se aproxime dele arrependido, com medo não. Arrependido, mas não com medo. E quem tem medo, até quando se arrepende, não se aproxima dele, porque acha que não tem mais jeito, acha que ele não vai perdoar. Você pode ter errado hoje, mas o pai está aqui. Se você tem pai, esse pai também perdoa. Esse pai também sara as suas feridas. Esse pai cuida de você. Para de querer que as pessoas cuidem de você. Se renda ao cuidado do pai. Eu vou dizer, antes de ter relacionamento com qualquer pessoa, tenha relacionamento com Deus. Porque quem se relaciona com Deus aprende a se relacionar com pessoas. Seja filho, aproveite o colo, chore com ele, desabafe com ele, diga para ele onde dói, diga para ele, conte para ele dos seus medos. Não perca essa oportunidade. Você tem um pai. Pai, nós somos gratos ao Senhor por nos acolher, por nos proteger, por nos amar ao ponto de nos receber em teu colo quando precisamos dele e quando queremos estar nele. Obrigado, Senhor, por esse cuidado. Obrigado, Senhor, por nos fazer entender que filho pode pedir sem ter medo de dizer o que precisa. Nossas necessidades devem ser conhecidas do Senhor através de orações. Eu preciso dizer para o Senhor o que eu preciso. Se eu não disser para o Senhor, eu vou dizer para quem mais? É só o Senhor quem pode fazer. É só o Senhor quem tem para dar. Cuida desses filhos que aqui estão, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a morada piazac do nosso Deus Pai, a comunhão, a consolação e a unção do Espírito Santo seja com toda a igreja. A igreja diga: você pode aplaudir ao teu Pai. Ele é Pai. Apóstolo, eu vou aí na frente para o Senhor orar por mim. Não vou. Você não tem que falar nada comigo mais hoje. Você tem que falar hoje é com o Pai. Vai para casa, fecha a porta do teu quarto, fala com o Pai que ouve em secreto, porque Ele te recompensará em público. Deus te abençoe. Você que é da Baixada Campista, te vejo amanhã lá na Semeando da Boa de Goitacazes. Vai para Goitacazes com o coração preparado, que a coisa vai ser bênção lá amanhã também. Quinta-feira é